Bom dia, pessoal. Então, hoje na nossa aula, nós vimos aqui algumas características sobre os aspectos naturais dentro do que seria o continente europeu, ok? As características das formações naturais do continente. Falamos também sobre uma questão referente à Europa ser conhecida como Velho Mundo. Velho Mundo por conta das primeiras grandes civilizações que se fixaram na região, sobre as primeiras grandes produções humanas que se desenvolveram nessa região. Então, a parte que corresponde ali à Euroásia, que é a região formada pelo continente europeu, asiático e também o continente africano, é conhecida aí naturalmente por uma linguagem geopolítica, geohistórica, como Novo Mundo, perdão, como Velho Mundo. Então, nesse processo de formação aí dos aspectos naturais do Velho Mundo, correspondentemente aí à Europa, nós temos algumas características dessa regionalização dentro do continente europeu. Alguns pontos marcantes, nós falamos aqui sobre esse desenvolvimento e esse conteúdo que inicia aí o processo do nosso terceiro bimestre. Um dos pontos marcantes foi algumas discussões sobre o processo de Europa Ocidental e também a Europa Oriental. O que corresponde basicamente a isso? Para isso, nós temos aqui na página seguinte, ok? Na página 205 ainda, um mapa que faz essa divisão socioeconômica entre Europa Ocidental e Europa Oriental. Os países que correspondem à Europa Ocidental são os países que foram formados durante a Guerra Fria, ó, uma revisãozinha aí do conteúdo que a gente viu em história. Então, os países que correspondem a essa região da Europa Ocidental são os países que estavam lá durante a Guerra Fria no bloco capitalista, em sua maioria, ok? São aqueles países que formavam aí o bloco capitalista e hoje apresentam um índice de desenvolvimento humano, famoso IDH, ok? Em condições muito mais proveitosas, muito mais favoráveis para essas regiões. Outro fator muito determinante é justamente a questão das alianças econômicas e políticas entre esses países da Europa Ocidental. Então, todas essas regiões que estão aí coloridas com verde, elas correspondem à Europa Ocidental. Já do outro lado, nós temos a famosa Europa Oriental. A Europa Oriental são os países que faziam parte do bloco soviético, aqueles países que conquistaram sua independência, alguns deles, após a queda da União Soviética. E hoje são países que encontram um IDH muito baixo se comparado à Europa Ocidental. Então, o famoso leste europeu, ele é formado por esses países conhecidos como Europa Oriental. Alguns desses países têm uma idade muito jovem no que se refere à proclamação da sua república. A exemplo, ok, da Sérvia e Montenegro, que foram países que se tornaram independentes e tiveram o seu processo de separação muito recente. Então, a gente vai aprimorar essa discussão socioeconômica quando a gente estiver discutindo mais sobre economia e sociedade europeia, mas para a gente entender essa divisão geográfica que é feita na Europa, é importante a gente ressaltar essas características, ok? E um dos maiores países que representa essa parte da Europa Oriental é a Rússia, ok? Que é o único país na Europa que faz fronteira com a Ásia, inclusive tem territórios também em dois continentes. A Rússia tem território tanto na Europa quanto na Ásia.
ok? Então, dando continuidade aos nossos estudos, nós também falamos sobre as questões das placas tectônicas. Falamos que a Europa ela está assentada sobre a placa tectônica conhecida como Euroásia. O território e basicamente a placa tectônica Euroásia, ela é responsável por várias atividades geológicas dentro do continente europeu. A exemplo de algumas características muito marcantes, como terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. Essas placas tectônicas, elas têm essas funções de transformar a superfície da Terra e até abalar algumas estruturas. Responsável por essa atividade das placas tectônicas, uma calamidade ocorrida aí durante o século 8 depois de Cristo, que foi basicamente na região correspondente à Itália, no período do Império Romano ainda, regiões, cidades conhecidas como Pompeia e Herculano sofreram com essas calamidades, que foram ocasionadas devido à erupção do vulcão Vesúvio, ok? Essas calamidades elas ficaram bastante conhecidas devido às estátuas humanas que foram produzidas naturalmente devido às cinzas vulcânicas, que ao caírem petrificaram os corpos das pessoas que morreram asfixiadas devido aos gases tóxicos que são produzidos nas explosões vulcânicas. E essas explosões basicamente criaram estátuas em toda essa cidade que foram descobertas através de várias escavações arqueológicas. Hoje essas estátuas se encontram em museus da própria região, ok? Mostrando a devastação e a calamidade causada por essas erupções vulcânicas. Outro fator importantíssimo a nível de curiosidade, para que a gente aumente o nosso conhecimento, uma das características também foi que a erupção do vulcão Vesúvio, essa mesma crosta petrificada que criou em cima dos corpos das pessoas que morreram nessa região asfixiadas, percebam, isso aí não foi a lava produzida, porque a lava, ela basicamente incineraria o indivíduo. Isso aí foram as cinzas vulcânicas, são chuvas como neve, neves pretas, só que elas são extremamente tóxicas, então elas causam aí uma grande, causam a asfixia do indivíduo e, consequentemente, ela leva o indivíduo a óbito. E quando ela cai sobre uma superfície, depois de um tempo, ela vai petrificando, ok? E aí, outro detalhe muito importante foi justamente que essa mesma cinza vulcânica, ela petrificou em paredes. E essas paredes, quando foram retiradas, essa crosta de cinza vulcânica, preservou a arte romana, ok? Então, vários afrescos estão extremamente preservados nessas regiões, justamente por conta desse processo da petrificação da lava vulcânica, que preservou uma arte que basicamente, principalmente em sentido de afrescos, que são pinturas em paredes, preservou essa arte que basicamente ficou lá em condições quase que intactas para algo que em toda Roma foi destruída, principalmente a parte ocidental, após as invasões bárbaras. Então, dessa calamidade surgiu também um outro lado positivo, que foi justamente a preservação de parte da cultura romana, que hoje é um dos ambientes raros nesse sentido. Também falamos, durante nossa aula hoje, sobre algumas questões da formação do relevo, o relevo europeu e suas cordilheiras. Explicamos que cordilheiras, meus queridos, é justamente a formação de uma cadeia de montanhas. Várias montanhas que vão anexadas e vão formando uma cordilheira, como se fosse uma linha de montanhas. No caso, o nosso material ele trabalha aqui com 4 exemplos de cordilheiras existentes dentro do continente europeu. A primeira delas
são os Montes Urais, ok? Os Montes Urais são extremamente conhecidos por estarem localizados aí na fronteira da Rússia com a Ásia. Ele basicamente são os montes que separam a Europa da Ásia. E a parte do leste da Europa, ele é justamente o delimitador de onde termina a Europa e começa o continente asiático. Atravessando os Montes Urais, você já se encontra no continente asiático. E ele está localizado bem aqui próximozinho no território russo. O segundo, justamente, ainda na parte da Europa Oriental, se encontra os Montes Cáucaso, ok? Esses Montes Cáucasos, eles têm uma característica muito importante, porque, politicamente e economicamente falando, são regiões que concentram muitas jazidas de petróleo. Ou seja, uma região que tem um dos minerais mais cobiçados dentro da atualidade. O petróleo, gente, é conhecido como o ouro negro, justamente porque hoje, no mundo contemporâneo, 90% das coisas que são produzidas, ela usa o petróleo como matéria-prima. O petróleo ele tem uma riqueza na questão da sua produção e a sua funcionalidade ele é de extrema importância. Por isso que as grandes potências cobiçam tanto regiões onde o petróleo ele tem essa característica marcante e também, consequentemente, ela tem essa produção para que seja explorada. E os Montes Cáucasos são montes que têm esse potencial. Falamos aqui sobre os famosos Alpes, que ficaram conhecidos devido à travessia dos famosos Alpes suíços por Napoleão Bonaparte, para tentar impedir o exército prussiano e austríaco de invadir a França e derrotar a Revolução Francesa. Foram esses montes que Napoleão, com suas tropas, atravessou para pegar o exército inimigo desprevenido. E aí, esses montes é uma cadeia de montanha que corta, basicamente, o território do norte da Itália até o território da Áustria. Então, é uma cadeia de montanha que se estende ali pela Península Itálica e sobe no território da Europa Ocidental. E, por fim, falamos aqui sobre os famosos Montes Pirineus, que são característicos das fronteiras com a França e a Espanha, sendo mais da metade encontrado em território espanhol. Concentra diversas atividades econômicas com áreas de pastagens, disponibilidade de árvores com madeiras nobres, além de recursos minerais, como tal e zinco. Então, jovens, esse território, basicamente, ele é formado por essas cadeias de montanhas que têm sempre a fronteira de uma região com outra e sempre produzem recursos minerais que economicamente podem ser aproveitados pelas regiões a qual eles fazem parte. Então, basicamente, nós analisamos hoje algumas questões sobre o relevo e a formação geográfica do território e do continente europeu. Dentro desse contexto, nós ficamos de responder aqui a questão da página 206, que é uma pequena pesquisa que vocês vão fazer aqui, ó, no desenvolvendo e desenvolver e aplicar, que é justamente esse pequeno texto que vai falar sobre algumas questões dos terremotos que ocorrem no território italiano, da Península Itálica, e ele quer uma breve pesquisa por que acontecem tantos terremotos na Itália e
registrando os motivos disso. Basicamente, a gente já respondeu aqui em cima quando eu falei sobre as placas tectônicas, ok? Mas é importante que vocês façam uma pesquisa e eu não vou dar o spoiler aqui de como essas placas influenciam, pois é necessário que vocês analisem, porque a região da Itália ela tem uma questão muito especial, e aí vocês precisam dar uma pesquisada para analisar e responder essa questão, ok? Então, meus queridos, aquele grande abraço, cheiro do Nery, fiquem bem, fiquem na paz e até a próxima.